Nós da equipe da Progastro promovemos essa reunião há 17 anos aproximadamente. Ela tem o intuito de informar, trazer um volume de informações para o paciente e para as famílias dos candidatos à cirurgia bariátrica, no sentido de esclarecimento, né, sobre as reais propostas da cirurgia, o que esperar e o que não esperar da cirurgia. A gente recebe uma grande carga de informações nas mídias e tem uma série de mitos, de coisas que não são reais sobre a cirurgia, e que esse é um bom momento de poder esclarecer, saber as coisas corretas em termos médicos, de relação médico-paciente mesmo, e que traz informações muito preciosas. A gente acredita que um dos primeiros remédios que você pode dar ao paciente é informação sobre o que ele tem. Antes de tratar, antes de dar uma receita de um antibiótico, um anti-inflamatório ou um pedido de exame, é informação. É isso que a gente tenta trazer aqui para os familiares e para os pacientes. Então, nós temos uma equipe multidisciplinar. Meu nome é Vilmar Trombetta, para os que não me conhecem ainda. Eu e o Dr. Gustavo montamos a equipe da Progastro as primeiras cirurgias foram em 1999, né? Na época era bem diferente do que se pratica hoje, e nós, desde então, a gente montou a equipe multidisciplinar para o tratamento da doença da obesidade. Nós somos em 4 cirurgiões, eu, Vilmar Trombetta, Dr. Gustavo, o Cláudio Pacheco, o Fernando Cunha, a equipe de psicologia com a doutora Ivane Meire, a nutrição, a doutora Cíntia Galante, e a secretária Cláudia Lima. Muito importante, a secretária se integra na equipe, ela dá um grande suporte para o paciente e para os familiares, no sentido de checar cobertura pelo plano de saúde, carência, agendamento de consultas, de exame, agendamento de cirurgia, disponibilização de meia pneumática. Então isso dá o paciente tem uma série de afazeres e tem uma pessoa exclusivamente que fica lá só para isso, para fazer esse agendamento, para dar esse suporte para o paciente e para os familiares. E acaba dando um bom resultado. A obesidade, ela é uma consequência do desequilíbrio energético, onde o que entra de energia, o consumo energético que entra, excede o gasto de energia por um período considerável de tempo, né? Então, pensando como uma conta bancária ou como uma caixa d'água que entra e que sai uma determinada quantidade. Na conta bancária, valores, números, e numa caixa d'água, o volume de água, efetivamente. Então, essa sobra de energia que é obtida através do alimento e que o paciente não gasta ao longo dos anos, pode resultar em grandes acúmulos de peso corporal através de gordura. Essa é a equação. Então, o consumo energético, o gasto energético, gerando obesidade. A possibilidade de guardar energia no organismo na forma de gordura foi muito importante como um mecanismo de sobrevivência de uma série de animais, inclusive do ser humano, ao longo de milhares de anos. Quando nós vivíamos de um jeito diferente, nós não tínhamos acesso a alimento como nós temos hoje em dia, era muito importante ter uma reserva de energia no organismo. Ao longo dos anos nós mudamos a nossa maneira de viver, mudamos a maneira de trabalhar, mudamos a maneira de nos divertirmos, né? Isso mudou drasticamente. E essa capacidade de
fez com que nós sobrevivêssemos como espécie, além de outras. Até hoje, ela hoje se tornou um fator desfavorável, que gerou essa epidemia de obesidade que nós temos praticamente no mundo todo. Hoje nós vivemos de uma maneira muito diferente e que isso mudou de maneira muito rápida no mundo todo, de como uma ou duas gerações atrás vivíamos. Eu acredito que, assim como eu, boa parte das pessoas que estão aqui, uma geração para trás, muita gente, muitas famílias vieram de zona rural. Nós mudamos para cidades. Na zona rural trabalhava-se no braçal. Tinha que carregar coisas, plantar, fazer movimento, lidar com animais, uma série de outras coisas, no deslocamento, a pé, e outros serviços com atividade muscular. E hoje nós não temos isso. Um exemplo mais prático de como essas mudanças se passaram de maneira rápida, veja a infância que nós tivemos, nós que estamos aí na faixa de 50, 60 anos, e de como é a infância dos nossos filhos hoje, em termos de atividade e de alimentação. Então, isso é o que determina que nós tenhamos essa entrada de energia através dos alimentos que nós ingerimos e pouca possibilidade, ou menor possibilidade de gasto energético nas nossas atividades, quer sejam de lazer, quer sejam de trabalho. Então, é muito importante entender isso, porque ter posse dessas informações, a equipe de nutrição, a orientação dos médicos, trabalhar isso, e depois da execução da cirurgia, o paciente vai ter que manter esses resultados. Manter através de uma disciplina de alimentação, manter através da necessidade de fazer atividade física, porque a cirurgia é apenas então somente uma parte do tratamento. Funciona, ajuda, modifica a anatomia, favorece um controle maior sobre o ganho de peso e o acúmulo de gordura corporal, mas depende fundamentalmente também da força de vontade e de disciplina, da adequação dos fatores comportamentais do paciente. A obesidade ela tem diversos fatores, mas tem três principais. Um é comportamental, é isso que nós falamos, essa mudança do nosso comportamento, tanto da maneira de trabalhar, quanto da maneira de se divertir, quanto da maneira de nós nos alimentarmos. E tem uma mudança do ambiente também. Um exemplo disso é esse que eu citei. Zona rural, como os nossos pais ou os nossos avós viviam, como nós vivemos hoje. E nós vivemos em cidades. E fatores genéticos. Existem fatores genéticos decididamente implicados na origem da obesidade. Mas, apesar de todos os avanços que se tem, eles não estão disponíveis para tratamento médico hoje. Você não vai fazer modificação genética em uma pessoa para favorecer o ganho de peso. Isso não existe nem a perspectiva a médio e longo prazo de que isso aconteça. Então, o que a gente precisa mudar, se a gente não consegue mudar o ambiente, né, a gente precisa mudar essencialmente o comportamento. A cirurgia, junto com modificações comportamentais, vai nos levar ao resultado que a gente quer, o que a gente busca, o que a gente precisa para a manutenção de saúde, eliminação de doenças e tudo mais. Durante o percurso do paciente em busca do tratamento da obesidade, geralmente ele começa os primeiros tratamentos que são propostos, ou com tratamento médico ou não médico, com nutricionista, professor de educação física, o que quer que seja, é comportamental.
com uma reeducação alimentar, para fazer com que entre um pouco menos de energia no organismo, e aumento do gasto energético com atividade física. É atuar naquela fórmula matemática que nós vimos no começo. Fazer com que entre um pouco menos, para não se transformar em gordura, e fazer com que a atividade física, o trabalho muscular, aumente o gasto energético, para equilibrar isso do ganho de peso. Importante entender que a gente às vezes convive com algumas pessoas da nossa família, do nosso convívio direto ou indireto, que mantêm, a gente tem essa experiência, pessoas que mantêm o peso corporal durante toda a vida, desde que atingiu a fase adulta. O indivíduo, desde que tinha 30 anos até os 60, 70 anos, tinha o mesmo peso corporal. Como é que se entende esse metabolismo? De alguma maneira, o que ele ingere, ele gasta. Então é isso que a gente precisa. Depois de que se atinja os resultados propostos pelo tratamento cirúrgico, é isso que a gente quer ensinar o paciente a fazer. A estabilizar o nível de alimentação, de atividade física, para que mantenha o peso e a vida saudável, a eliminação de doenças. Geralmente, em uma segunda etapa, a proposição de medicamentos anti-obesidade. E nesse aspecto houve uma grande mudança nos últimos anos, de 10, 12 anos para cá. O Ministério da Saúde, a Vigilância Sanitária, interferiu de maneira drástica, pelo menos no nosso país, o acesso a essas medicações. Os pacientes que lutam cronicamente contra a obesidade sabem que o acesso a anfepramona, Femproporex, aquelas outras medicações que até um tempo atrás estavam em circulação foram tiradas, foram banidas. Medicações outras como a sibutramina, os ansiolíticos como fluoxetina tiveram a sua prescrição pelos médicos bem restrita por orientação do Ministério da Saúde. Por quê? O Brasil é um dos países que mais consumia medicação anti-obesidade no mundo, de maneira indiscriminada. Essas medicações não são isentas de complicações, efeitos colaterais. Então morria muita gente no nosso país sem que nós soubéssemos com o uso indiscriminado dessas medicações. E estudos mostraram que os resultados definitivos a médio e longo prazo eram muito ruins com o uso desses tipos de substância. Então, hoje começou a haver uma certa pressão da indústria farmacêutica e de outros meios para a liberação de alguns medicamentos, mas a legislação está muito restrita hoje. E, em último caso, surgiu, para alguns casos, algumas condições técnicas específicas, não são para todos os pacientes, surgiram os tratamentos cirúrgicos. E não é assim, tão novo quanto a gente pensa, né? A cirurgia surgiu em 1952, 54 na Escandinávia, com alguns modelos, alguns tipos de cirurgia que eram muito primários, muito sujeitos a complicações, e isso foi sendo aperfeiçoado ao longo de praticamente 60 anos para se chegar no ponto que nós chegamos hoje, com resultados conhecidos, com efeitos, com complicações em níveis muito baixos, a cirurgia sem corte via videolaparoscopia desde o ano de 2012 no Brasil, com cobertura pelo plano de saúde, e isso praticamente reinventou a cirurgia. Então, os pacientes que podem se beneficiar do tratamento cirúrgico, eles têm que se encaixar em uma legislação prevista pelo Ministério da Saúde. E essa legislação se baseia no Índice de Massa Corporal, que é o IMC, que nada mais é uma fórmula matemática que faz uma relação entre o peso e a altura, conferindo uma nota à obesidade, um score, um resultado matemático a essa obesidade,
e encaixando o paciente dentro de faixas de peso. E dentro dessas faixas de peso, se o paciente tem essas condições, ele pode se beneficiar do tratamento cirúrgico com cobertura pelo plano de saúde, ou o médico está autorizado a realizar a cirurgia, independente de plano de saúde ou não plano de saúde. Às vezes o paciente não se encaixa, nós enfrentamos essa situação na prática médica, de consultório, de dia a dia. O paciente chega e questiona a gente: ah, doutor, ele recebe a notícia que está fora da faixa de peso, fala: e se eu fizer particular a cirurgia? Não, o médico está submisso a essa legislação. Nós médicos não fazemos as coisas das nossas cabeças. Tudo que a gente faz, indicação de cirurgia, tratamento medicamentoso, está previsto, regulamentado dentro de uma legislação. Tem que ter um porquê de fazer as coisas. Então, quando esse índice de massa corporal, essa nota, é menor que 20, o paciente está abaixo do peso. Quando ele oscila entre 20 e 24,9, 25, ele está dentro do peso normal. Quando ele está nessa faixa aqui de 25 a 30, ele está na faixa de sobrepeso. A obesidade começa a partir dos 30. Então, dos 30 aos 35, obeso moderado, ou também chamada obesidade grau 1. Obeso severo, ou obesidade grau 2, dos 35 aos 40. E obeso grave, acima de 40, ou também chamada obesidade grau 3, ou também chamada obesidade mórbida. Mórbido quer dizer doente, doença, obesidade, doença. O termo mórbido foi caindo com o tempo, caindo em desuso, porque acaba taxando o paciente como mórbido, é um nome feio por si só, né? Então, ele acabou sendo substituído por obesidade grau 3, que é uma condição técnica, e as pessoas se relacionam através os peritos com os médicos, com o Ministério da Saúde, se relacionam através dessa nomenclatura. Obesidade grau 1, grau 2 e grau 3. Eu não sei se vocês ouviram, recentemente saiu alguns dados do IBGE aí, metade da população brasileira está com sobrepeso. Metade da população brasileira. O país onde a gente falava do fome zero, da distribuição dos alimentos, passa um pouco longe do acesso aos alimentos. Precisa-se alimentos de melhor qualidade, acesso não é só a alimentação que assegura a saúde. Né? Nós tivemos uma série de conquistas nessas migrações, nessa mudança de perfil, o uso cotidiano de refrigerante, de ingestão de açúcar, de guloseimas e outras coisas mais, fast food, todas essas coisas que levam nesse resultado. Considerando essas três classificações, a obesidade grau 1, grau 2 e grau 3, 20% da população do nosso país está obesa, de algum grau. Quer dizer, o índice de massa corporal está acima de 30. Então, efetivamente, isso é uma epidemia. Né? Esses acúmulos de ganho de peso nas populações, que têm acontecido de maneira muito rápida, elas levam a aumento de custo de assistência à saúde, queda de produtividade, de dias laborais, sobrecarga do sistema previdenciário dos países e tudo mais. Então, é algo assim que a gente precisa tratar de maneira significativa e entender que o mundo todo está passando por isso. Mesmo populações, alguns países que eram preservados disso, como China, Japão e outros locais, outras nações, estão passando por esse processo também. A China com a migrância para o capitalismo, com acesso a uma série de outras coisas que não tinha, o Japão com migração, com outras coisas mais. Então, é uma realidade mundial.
e que nós precisamos nos atentar a isso aí. Tá? Então essas são as condições técnicas para a indicação da cirurgia. E nós médicos não podemos fugir a isso. Às vezes alguns pacientes ficam um pouco ansiosos assim, na consulta. Doutor, eu vou passar teve indicação cirúrgica depois da consulta médica. Ele busca a cirurgia. Ele se encaixa nos critérios. E ele às vezes pergunta para a gente, por ansiedade, fala, será que o perito vai liberar a cirurgia? Vai. Os critérios para os quais nós médicos, que trabalhamos na área, temos formação específica para isso, indicamos, é o mesmo critério para o qual o médico perito vai liberar a cirurgia. Por quê? Está se tratando de tratamento de doença, não é estética. Esses critérios estão previstos na legislação. Existe uma normativa que é pública, de domínio público. Você entrar lá no Ministério da Saúde, no site do Ministério da Saúde, às vezes fica um pouco difícil para o leigo entender. Mas está lá, está escrito todas as condições. Aqui, na obesidade severa, voltando um pouquinho, na obesidade grau 1, a gente precisa que hajam doenças associadas à obesidade e de grau grave. Por exemplo, hipertensão arterial grave, tem alguns critérios técnicos, diabetes grave, apneia do sono grave, tem uma série de critérios que regem a gravidade dessas doenças. No obeso severo, que é o obeso grau 2, essas doenças precisam apenas e tão somente estarem presentes. Não precisa que seja de grau grave. Então, se o paciente tiver um índice de massa corporal de 36, ele se encaixa nessa faixa de obesidade severa, e tiver hipertensão arterial, ponto. Ele já se encaixa na legislação prevista. Então ele pode se beneficiar da cirurgia. E no índice de massa corporal de 40 ou mais, ele apenas e tão somente é o peso. O critério de indicação é o peso. Antes de qualquer situação, se o paciente se encaixa ou não nesses critérios, é muito importante a vontade individual do paciente. Às vezes nós recebemos alguns indivíduos no consultório que vêm trazido pelo pai, trazido pela mãe, trazido pelo noivo, trazido pela noiva, trazido por alguém da família, que ele se encaixa dentro dos critérios de peso e altura, mas o indivíduo não quer, o paciente não quer. E como que você vai fazer? Propor um tratamento, executar uma cirurgia, modificar a anatomia do estômago, do intestino. Isso vai ter um impacto no comportamento do paciente se o paciente não quer, se o indivíduo não quer. Então, o primeiro fator de indicação de cirurgia é a busca espontânea. Por isso que é importante um evento como esse que a gente faz para esclarecimento, não para convencer alguém a se operar. Porque o primeiro passo, o primeiro remédio, conforme eu falei, que o médico pode dar para um paciente é o esclarecimento, para que cada um tome a sua decisão individual. Os impactos que quem vai sofrer desses procedimentos cirúrgicos, desses tratamentos, é o paciente, não é o irmão que já foi operado, ou o vizinho que pensa em se operar, é individual. Esses efeitos, esses impactos são individuais. Então, antes de qualquer situação, a tomada de decisão individual, ela precede esses critérios técnicos. Tá? Qual que é o caminho para a cirurgia? Eventualmente a vinda antes aqui na reunião, para esclarecimento, a passar na primeira consulta com o cirurgião. Dessa primeira consulta, nós, através da entrevista, a gente vê da disponibilidade do paciente, da sua decisão individual, que é o primeiro passo. O segundo passo, se ele, nas relações de peso, altura,
histórico pessoal, antecedentes pessoais, das doenças associadas ou não, se ele se encaixa naqueles critérios técnicos que nós vimos antes, que atendem à legislação. De lá nós iniciamos uma série de atividades, que são 4 principais. A consulta de cobertura pelo plano de saúde. Às vezes tem alguns pacientes que estão dentro da faixa de peso, já estão decididos por isso, mas só que tem um plano de saúde faz 2, 3 meses e tem uma carência contratual de 2 anos. A cirurgia não vai poder acontecer. É um contrato que foi assinado. O relatório do médico dizer sobre a gravidade pouco influi nessas relações contratuais. Então isso é importante. A secretária que foi citada lá no começo, ela faz isso para o paciente, para não ficar... E, às vezes a gente não tem tempo, não tem acesso a essas informações. E ela busca de maneira sistemática isso, não para checar do que a gente vai fazer, se a gente vai poder operar o paciente. Não para nos frustrar, nós vamos perder um paciente de cirurgia. Não é essa a questão. É a questão para que um paciente nos submeta a exames, a preparo psicológico e nutricional e não consiga se operar. É extremamente frustrante para um paciente chegar lá e falar, olha, doutor, o meu plano está em carência por mais 6, 8 meses. Ele com todos os papéis prontos, as consultas psicológicas, nutricionais, aumenta muito a ansiedade para o paciente. Esses caminhos de preparo, solicitação de exames, consultas, é um caminho que nós como equipe percorremos milhares de vezes ao longo de 20 anos, praticamente, 19 anos de cirurgia. Então, nós conhecemos profundamente todos esses detalhes e a secretária fica para dar esse suporte para a família e para o paciente, para não ter esses tropeços, entendeu? Às vezes o paciente, ele quer se preparar, quer fazer exames, mas quer se operar em dezembro, quando tem férias, ou da empresa, ou da faculdade, ou a esposa pode tirar férias, pode cuidar do marido. Então tem diversos tipos de situações que a gente fica à disposição para acomodar, para fazer com que o paciente tenha o menor impacto possível em termos financeiros, em termos de trabalho, em termos de assistência para a família, de tudo isso. Então tudo isso é regrado de maneira bem dosada para cada indivíduo. Dessa primeira consulta, nós já solicitamos os exames, agendamento das consultas psicológicas e nutricionais e consultas com eventuais outros especialistas. Por exemplo, cardiologia, endocrinologia, pneumologista, ou o que se mostrar necessário para a execução de uma cirurgia com qualidade e segurança. O retorno do paciente trazendo exames, eventualmente indica a necessidade de corrigir níveis de glicemia, mudança de remédio para diabetes, que pode estar descontrolado. A consulta com o cardiologista pode indicar alguma adequação de remédios para pressão arterial, para arritmia cardíaca. E tudo isso, todo esse tempo de preparação é um tempo de aumentar a segurança da cirurgia, para que o paciente não vá para a mesa cirúrgica, para o evento anestésico, com anestesia geral, tendo alguma incorreção de exames ou alguma modificação de coagulação sanguínea, de capacidade respiratória que possa prejudicar ou exacerbar, aumentar o risco cirúrgico desnecessariamente. Então tudo isso é visto antes. O paciente passa previamente com os exames em mãos, com as avaliações de cardiologista e de outros médicos se mostrarem necessários, ele passa com a equipe anestésica do hospital onde ele vai se operar para checar os exames, ver a anatomia da garganta para intubação. Com que finalidade? Aumentar a segurança do procedimento para torná-lo seguro. Baixo risco de complicações, baixo índice de morte, tudo isso é construído ao longo de um longo período de tempo para que não haja nenhuma surpresa, falar, puxa vida, isso não foi visto antes. Os exames, que às vezes tem pacientes que têm problema de cisto no ovário ou outras situações, tudo isso é programado e visto
tudo antes, para que não haja esses problemas. O agendamento psicológico e nutricional, as consultas de preparação, levam, junto com esses outros exames e avaliação dos especialistas, desde que tenha começado até que se conclua, em torno de 6 a 8 semanas. E tem duas situações. Nós temos uma equipe de psicologia e de nutrição que atendem conosco na clínica. O paciente pode optar por fazer a preparação com os dois profissionais, as duas profissionais da nossa equipe, ou pode fazer a preparação junto à equipe do plano de saúde, né? Em que fazer a preparação com a psicóloga e nutricionista da clínica, às vezes você ganha em tempo, na agilidade das consultas, mas isso não impede que alguns pacientes façam junto ao seu plano de saúde, tá? Não existe comprometimento de qualidade, falar a psicóloga do plano de saúde é ruim, não tem isso. Eu acho que todos os profissionais, os planos de saúde se capacitaram e construíram essas equipes. Às vezes a diferença é um pouco no tempo. Às vezes você vai tentar marcar consulta, não consegue, pode demorar um pouco mais do que 6 a 8 semanas e acaba frustrando alguns períodos de tempo que o paciente tem a administrar. Só isso. Só antecipando que às vezes alguns pacientes vão passar depois da consulta e ficam na dúvida ali. O paciente tem a liberdade de ir onde ele quer. Se ele quer fazer com a equipe ou se ele quer fazer com a equipe da clínica propriamente. E quando ele tem esse retorno, o preparo já adquiriu uma determinada consistência. Durante esse preparo é trabalhado característica dos valores nutricionais dos alimentos, mastigação, consistência, horário. A equipe chama a família, traz a família junto em consulta, a psicóloga e a nutricionista, para modular e escalonar esse apoio do familiar em casa depois da cirurgia, com a maneira de preparar os alimentos, tudo isso para que isso seja de maneira mais segura. Então, os pacientes vão muito seguros e a família vai muito segura na maneira de dar assistência, de conduzir o paciente quando ele sai do hospital. Quanto à cirurgia, efetivamente, Gustavo, você consegue? Apaga mais uma aí, só para, senão fica um pouco claro. Esses são os modelos de cirurgia que mais praticado é a cirurgia, essa chamada cirurgia do bypass, redução do estômago com bypass, beleza, tá bom, daquele jeito. O desvio intestinal, né? Então, a redução do estômago, ela tem, criando esse pequeno estômago aqui, que fica no trânsito alimentar, ele tem a capacidade de estimular a saciedade do paciente. Quando o paciente come, e o paciente passou por um treinamento de mastigação, de compreensão das propostas da cirurgia, com a equipe, psicólogo, nutricionista e consultas médicas, para estimular e perceber essas sensações de saciedade. Opa, eu estou satisfeito, eu não preciso comer mais. Lógico que às vezes, por costume, que a gente tem, que é a fome psicológica, né? De tentar comer um pouco mais, mas trabalhar essas sensações em busca desses resultados de bem-estar que a gente quer. E o desvio intestinal, que é algo que foi desenvolvido já desde os primórdios da cirurgia, mas não com essas características ideais que se pratica hoje, ele assegura uma menor absorção dos alimentos. E é importante saber que esse novo ganho de peso não vem porque o estômago cresce novamente. Esse é um dos mitos que a gente escuta falar. O estômago cresce, alarga, o anel dilata, não se usa mais anel, mais prótese em torno de estômago operado para redução do estômago. Há muitos anos já. Então,
paciente que ganha peso pós uma cirurgia como essa é porque come mal, porque come açúcar, come coisas líquidas que vão passar por aqui. O líquido passa rápido, né? É um funilzinho. Se você puser feijão no funil, ele passa bem devagar ou entala. Se você puser arroz, ele passa rápido. Se você puser água, passa super rápido. Então, a maneira de se alimentar, trabalhar a mastigação, trabalhar a ingestão sistemática de alimentos saudáveis, sólidos, né? O famoso arroz com feijão nosso que nós temos aqui no Brasil, que acho que é extremamente saudável. A nossa comida original aí, nossos avós, nossos pais comiam, que se preparava, que a avó da gente preparava, é extremamente saudável. Então, se você mastigar adequadamente, dar o tempo para a saciedade agir, isso daqui funciona maravilhosamente. Se você comer chocolate, Coca-Cola, milkshake, vai passar. Alguns pacientes podem ter o que se chama de dumping. Vocês viram, já ouvem falar. O dumping é o nome em inglês que determina despejar. Você imagina que você pega uma jarra de água e despeja num vaso assim. Isso é o que o verbo to dump significa em inglês, despejar. Imagina uma caçamba despejando. Então, quando você come alimentos de alto valor, com muita glicose, né, com muito açúcar, essa entrada, quando você tem o pequeno estômago e o intestino emendado aqui, essa entrada de alimentos com muito açúcar diretamente no intestino pode dar um mal-estar no paciente, essa sensação de desmaio. Muitos pacientes experimentam isso ou para sempre pós-operados ou em alguma fase da vida pós-cirurgia. Isso também ajuda no controle do peso. Alguns pacientes têm medo de comer açúcar. Lembrando que o açúcar, quando a gente fala açúcar, não é açúcar que está no açucareiro. Imediatamente lembra do saquinho de açúcar, né? Não é isso. Quando a gente come arroz, pão, mandioca, feijão, farinha, desses alimentos do grupo de carboidratos, o organismo transforma isso em açúcar. Ele vai desmontar tudo no momento da absorção, quando você faz a digestão. Ele vai desmontar tudo isso e vai transformar em açúcar. Tá? Só que existem alguns açúcares que, pela sua característica, geralmente dos alimentos industrializados, que eles são de altíssima absorção. Né? A batata comum, por exemplo, que nós temos aí, que a gente conhece, a batata inglesa, as donas de casa sabem isso. Quando você vai comprar, ela está na banca, a batata inglesa. Ela é muito absorvida, muito mais rápido do que a mandioca, do que a batata doce, que está em moda aí para quem faz atividade física, quem quer manter peso, saúde, a batata doce está em moda. Então, ela é um carboidrato de absorção mais lenta. Não é que o paciente nunca mais vai poder comer carboidrato com uma cirurgia como essa. Então, precisa saber o que comer. Aprender novamente como usar essa ferramenta da cirurgia. A redução do estômago com o desvio intestinal é a cirurgia que nós mais executamos, que o mundo todo mais executa, né? E é o que mais funciona, que ajuda no controle do diabetes, na remissão de problema de colesterol, triglicérides elevado, que é relacionado à doença cardiovascular, à hipertensão arterial, ao infarto, tudo isso mais. Então, essa é a cirurgia proposta para a grande maioria dos pacientes. Tá? É a cirurgia que mais funciona, que tem melhores resultados. Essa cirurgia é uma cirurgia mais jovem, em termos de tempo, né? Ela foi uma opção achada fruto de alguns experimentos que foram desenvolvidos, sobretudo no Canadá e nos Estados Unidos, em que ela não faz o desvio intestinal. Ela só estimula a saciedade com a criação desse estômago chamado estômago em manga. Gastrectomia vertical, quer dizer, retirar uma parte do estômago e deixar esse
estômago compridinho, vertical. Então ele leva o nome de gastrectomia vertical, gastrectomia em manga. É o nome que às vezes vocês acham na internet. Só estou falando isso porque às vezes você chega em casa, vai buscar alguma fonte de informação, sobretudo na internet, fica confuso. Será que esse é o nome que ele falou lá? Né? Para poder entender as propostas que se faz. Ela também leva o nome de sleeve. S-L-E-E-V-E. Sleeve é manga, manga de camisa. Veja, esse compridinho aqui parece uma manga de uma camisa comprida. Então ela leva sleeve gastrectomy, ou sleeve, só o nome de sleeve. Tudo isso está se reportando ao mesmo procedimento cirúrgico, à mesma modalidade de cirurgia. Ela é uma cirurgia mais simples de se executar para nós, cirurgiões. Você não tem a emenda intestinal, tal. Mas ela, assim, no nosso ver, ela é um pouco menos eficaz. Ela é amplamente difundida, ela é regulamentada no país. Nós fazemos em algumas condições específicas, executamos esse tipo de procedimento. Pessoalmente, como equipe, a gente acredita um pouco mais na outra. Na outra modalidade, no sentido de assegurar um controle da doença, da obesidade, ao longo da vida do paciente. Veja, às vezes nós recebemos pacientes de 25, 30 anos. Você executa a cirurgia num paciente, faz o procedimento cirúrgico, um paciente de 30 anos, ele vai viver até os 80. Talvez ele vai estar lá, vivendo os efeitos da cirurgia, e nós que executamos não vamos mais estar aqui, né? Então, veja, você tem que fazer uma proposta de algo que funcione ao longo da vida do paciente, acreditando que o paciente tem uma chance, quando ele se opera, de resolução definitiva. O paciente traz consigo um histórico de vários tratamentos. A doença da obesidade geralmente é uma doença crônica, né? Recorrente, crônica, que dura muitos anos. Recorrente, que o paciente experimenta aquilo chamado de efeito sanfona, que perde, ganha, perde novamente de uma época, ganha novamente. Então, nós acreditamos que quando você pensa em proposta cirúrgica, deva ser definitivo na vida do paciente. Não só a melhor opção técnica, como o paciente com o melhor preparo possível, que ele se dedique também. Porque o resultado da cirurgia depende do comprometimento do paciente, conforme nós falamos no começo. Reeducação alimentar, qualidade de alimentação e fazer atividade física. Mudar de peso, gente, a cirurgia muda o paciente de peso. O que nós, como médicos, queremos e que o paciente deve buscar, o que a família deve buscar, é uma mudança de vida do paciente, para que ele não volte a desenvolver a doença por um relaxo de alimentação, falar, a vida está difícil, a vida de todo mundo é difícil, com excesso de peso ou sem excesso de peso. Acho que não tem ninguém que tem vida fácil aqui. Todo mundo enfrenta problemas, dificuldade no trabalho, dificuldade para ganhar a vida, sobretudo num país como o nosso, né? Os desgastes familiares, as perdas que nós perdemos ao longo da vida, perdemos pais, perdemos parentes, perdemos avós, perdemos amigos, a vida é igual de todo mundo. Então não adianta, como a gente vê em algumas situações angustiantes, o paciente chuta tudo para o alto, fala, volta ao padrão alimentar antigo, quer seja com essa cirurgia, quer seja com a que estava anteriormente aqui, que é a que nós mais preferimos, e volta a perder tudo, inclusive os resultados que custaram a acontecer para chegar numa cirurgia. Então é muito importante essas propostas de tratamento. E como outro tratamento que existe, que nós fazemos também, nós temos uma equipe grande de endoscopia digestiva, eu e o Gustavo somos, além de cirurgião, somos endoscopistas, o uso do balão intragástrico. O balão intragástrico é um tratamento temporário, ele é colocado e retirado via endoscopia, não tem corte, não tem anestesia geral, é feito com sedação na clínica, coloca o balão, infla esse balão com um líquido azulzinho,
varia o volume de acordo com a estatura do paciente e de acordo com o sexo masculino ou feminino. A capacidade gástrica varia com esses dois fatores, estatura e sexo e gênero, e que ele vai ocupar uma parte do estômago e vai propiciar a saciedade. Ele não é um tratamento cirúrgico como está por engano aqui, ó. Ele é um método restritivo, mas não é cirúrgico, é endoscópico, é clínico. E ele fica temporariamente lá, de torno de 6 meses a 1 ano, depende do tipo de material que se usa. Ele ajuda temporariamente o paciente. No momento que ele sai, o estômago volta a desenvolver, recobrar suas características originais, e o paciente precisa manter isso através da disciplina de comportamento alimentar e atividade física, manter o seu peso corporal. E ele é o método mais flexível que tem em termos das exigências. Lembra que tinha a listinha das faixas de peso de acordo com o IMC? Esse método é o método mais flexível em indicações. Tanto ele atende o paciente que está lutando com o espelho e com o guarda-roupa, nos graus mais leves de obesidade, quanto atende ao paciente portador de obesidade grau 3, com índice de massa corporal extremamente elevado, e alguns outros casos, para capacitar o paciente para a cirurgia. Às vezes os pacientes estão com a saúde tão ruim por causa da obesidade, com problemas respiratórios, e não tem condição de se operar. Não pode ir com segurança para uma mesa de cirurgia, uma anestesia geral e um evento cirúrgico. Então você coloca o balão, o indivíduo perder 30, 40, 50, 60, 70 quilos, como nós já vimos, para ir numa cirurgia, para uma cirurgia em melhores condições. Tá? Então, o balão, nós somos uma das equipes que mais coloca balão aqui em Campinas, dentro dos critérios específicos, e que ela tem a desvantagem de não ser coberto pelo plano de saúde. Nós não falamos em valores aqui na reunião, isso é feito através na consulta médica com o médico que o paciente escolher, da nossa equipe, e ele ajuda muita gente. É um método alternativo que ele pode, eventualmente, o paciente que tem a necessidade de perder peso e que não funciona por dieta, por atividade física, não vem conseguindo obter o resultado, ou com medicação, e que não acha que ele não tomou aquela decisão individual que nós falamos, ele pode tentar o balão. Então, tudo isso depende de ver, conversar com o médico, ver a indicação direitinho. Compromissos pós-cirurgia. Né? O processo de perda de gordura corporal, ela leva algumas consequências colaterais. Quando o paciente passou por um preparo, teve a adequação e a análise criteriosa dos seus exames, como nós propusemos aqui, ele tem a chance muito rara de ter problemas de desnutrição. Mas eliminar 50, 60, 70 quilos de peso corporal tem um impacto na vida do paciente. Eventualmente com queda de cabelo, risco de desenvolver alguns problemas. Existe. Então é importante fazer, durante essa parte, fazer o segmento com a equipe, fazer os retornos que são propostos, né, nos tempos regulamentares, e isso não é padrão para todo mundo. Tem pacientes que têm algumas particularidades que precisam de algumas consultas mais próximas ou não. Raramente existem problemas. Raramente o paciente desenvolve anemia quando bem cuidado, quando ele se alimenta bem, quando ele toma os suplementos vitamínicos. Então é importante ter essa adesão à equipe que está cuidando, os retornos que são orientados para que não tenha. E outros compromissos pós-cirurgia, se alimentar adequadamente. Né? Isso eu acho que é o fundamental. Precisa pôr na cabeça que o tempo de cubilância, de abuso de fast food, de abuso de açúcar, já foi. Né? Às vezes isso nos leva a um lugar que nós não queremos, nós não planejamos na nossa vida. Faz com que a gente viva mal, com que viva menos,
morre mais precocemente, porque obesidade é doença, né? E fazer atividade física. Voltar àquele estilo de vida que nossos avós, nossos pais, nossos bisavós nos tempos lá faziam porque tinham que trabalhar assim. Nós não, hoje nós temos que ir à academia, ou nós temos que largar do carro e ir a pé para o trabalho, ou bolar algum jeito durante as nossas atividades rotineiras, cotidianas aí, de encaixar isso. É uma coisa que não se escapa. Se quiser bons resultados, restabelecimento dos níveis de saúde, de bem-estar, alimentação e atividade física para o resto da vida. Não tem segredo, não vai passar por outro caminho, tá bom? Então, essa é a primeira parte da aula, o Gustavo vai fazer a segunda. E aberta a pergunta, outras conversas mais, que são muito esclarecedoras. Muito obrigado a todos.